A polícia faz a reconstituição da morte de um bebê de 7 meses. Após este anjo indefeso ser estuprado pelo próprio pai. Meu Deus do céu. O crime brutal aconteceu no mês passado na cidade de Canarana, a 823 quilômetros de Cuiabá. As informações, agora imagina você, né? Um anjinho indefeso ser estuprado e morto pelo próprio pai. Não dá para chamar nem de animal, porque animal não faz isso. E se você me disser, mas um animal matou outro, mas aí é cadeia alimentar. Não é por safadeza, não é por sem vergonhice. As informações agora com o repórter Kiko Pinheiro na tela. A reconstituição conduzida pelo Dr. Flávio Leonardo trouxe novos detalhes sobre o caso envolvendo o pai suspeito de abusar sexualmente e matar o filho de 7 meses em Canarana. Esta etapa é crucial da investigação que visa confirmar a compatibilidade entre as versões apresentadas pelos envolvidos e os indícios coletados. Realizamos hoje uma etapa crucial na investigação, envolvendo aí o triste caso do pai, né, que é suspeito de abusar e matar o filho de 7 meses de idade. Então a reprodução simulada foi feita com todo o rigor técnico e seriedade que o caso requer. Lembrando que a reprodução simulada dos fatos, popularmente conhecida como reconstituição, é um instrumento extremamente importante dentro da investigação policial. Ela tem como objetivo analisar, verificar a compatibilidade entre as versões apresentadas pelos envolvidos, os indícios colhidos durante as investigações. Então, nesse caso em específico, foi feita a reconstrução de todo o cenário que antecedeu esse trágico evento. A reconstituição foi realizada na residência onde aconteceu essa tragédia aqui no município de Canarana. Neste momento, tanto a Polícia Penal, a Polícia Judiciária Civil e a equipe da Politec estão no interior da residência fazendo toda a reconstituição, onde essa criança viveu momentos de terror ante dessa situação que levou à sua morte. Então a reconstituição, como eu falei, é um importante instrumento para analisar as circunstâncias em que o fato ocorreu, fortalecer os elementos probatórios, possibilitando que o judiciário venha analisar o caso de forma clara e precisa, podendo proferir uma decisão com segurança. Dessa forma, analisando, reconstruindo os detalhes dos fatos, é possível verificar as divergências, analisando se os fatos ocorreram e se está de acordo com os elementos que foram colhidos. Isso reforçando a importância da investigação bem feita, de forma a demonstrar como o fato realmente ocorreu, que o caso seja analisado de forma justa. O suspeito, que já havia confessado o abuso, apresentou uma versão perturbadora durante a reconstituição. Ele alegou não lembrar dos motivos o que levou a cometer o ato. Segundo a sua confissão, ele lançou a criança contra a parede, resultando em graves lesões no crânio. Em que pese tenha confessado a prática do abuso sexual, bem como da execução do homicídio, ele acabou afirmando que não lembraria exatamente o porquê teria cometido estupro. Ele foi questionado a respeito se ele sentia algum desejo sexual pela criança. Ele acabou falando que não se recordava do que ele realmente estava sentindo. E na questão do homicídio, ele acabou confessando que teria sentido... Ele queria fazer a criança para chorar, estava nervoso. Após o cometimento do abuso sexual, ele teria retornado ao quarto, pegado a criança em seu colo, a erguido na altura aproximadamente da sua cabeça, cerca de 1,70 m, 1,75 m, e a soltado sobre a base de uma cama. Essa base ela é de madeira, mas possui uma pequena camada de espuma. Analisando posteriormente, inclusive com o auxílio dos peritos da Politec, verificamos que essa conduta seria incompatível com as lesões provocadas no crânio da criança. Isso porque, segundo o laudo necroscópico, a criança apresentava uma rachadura no crânio. Então esse ponto foi questionado aqui durante a reprodução. Ele acabou retificando, confessando o que de fato teria ocorrido.
Então, na verdade, ele apenas não soltou a criança na cama. Ele a lançou sobre a parede, de forma que ela veio a bater com a cabeça diretamente na parede, aproximadamente por 4 vezes. Então, essa conduta, sim, pelo que verificamos com a perícia, seria compatível com a lesão apresentada no crânio da criança. Após o ataque, o pai ainda tentou reanimar a criança e levá-la ao hospital. No entanto, chegou ao hospital com morte cerebral. Conversamos com ele e com os vizinhos. Quando ele viu que a criança parou de respirar e começou a ficar com a coloração azulada, segundo ele tentou fazer uma massagem cardiorrespiratória na criança, mas a criança aparentemente estaria agonizando. Ele correu no vizinho. O vizinho, nós ouvimos em depoimento, ele acabou narrando que a criança aparentemente estava viva. Ela apresentava sinais de que aparentemente estaria agonizando. No hospital, também ouvimos o médico que fez o primeiro atendimento. Ele, aparentemente, segundo a sua versão, a criança deu entrada no hospital apresentando morte cerebral. Ele fez o exame clínico e fez já inicialmente essa constatação, embora ainda estivesse respirando. E após alguns minutos a criança veio a entrar em óbito. Com a conclusão do inquérito, ele foi formalmente acusado de estupro de vulnerável e homicídio qualificado. Agora, o caso será encaminhado ao Ministério Público, que irá analisar as evidências e decidir sobre a possível denúncia e o início do processo judicial. O inquérito já foi concluído, ele foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por meio cruel. E isso porque como ele confessou que teria realizado a conduta pela criança estar chorando, e o meio utilizado se caracteriza como meio cruel. Então o relatório já foi concluído e encaminhado para o Ministério Público. Antes da conclusão do inquérito, esse exame já tinha sido solicitado, o exame da reprodução, e foi realizado na data de hoje. Então ele será juntado ao processo. Então agora o Ministério Público analisará todos os elementos que constam no inquérito policial e verificará se já tem condições de oferecer a denúncia para dar início à fase processual do caso. O que me chama mais atenção é a história mirabolante que esses caras criam. Primeiro, você ouviu bem o delegado dizendo, nós trouxemos uma bela matéria para você na tela do Cadeia, de que ele não sabe o porquê fez isso. Eu não sei o porquê eu estuprei e matei o meu filho. Depois, ele vem com uma história de que ergueu a criança na altura mais ou menos da sua cabeça, 1,70 m, e jogou essa criança em cima da cama, onde tinha um colchãozinho e o estrado, correto? Foi isso que o delegado disse. Mas, quando chegou, por isso a importância, e parabéns a todos os médicos legistas dos institutos médicos legais desse país. Parabéns a todos os médicos legistas, porque quando receberam o corpo desse bebê, dessa criança, eles perceberam fraturas no crânio. E é aí que a polícia chega junto do cara. Vem cá, mano velho. Vem cá. Vamos bater um tete-a-tete aqui, olho no olho. Essa criança não foi jogada em cima da cama porque ela tem fraturas no crânio. O que é que você fez com ela? Aí não tem como escapar. Aí o covarde, aí esse monstro diz que jogou o próprio filho contra a parede. E a última resposta que ele dá à polícia é a seguinte: eu não aguentava mais o choro. O choro me tirou do sério. Canalha, mentiroso. Inventa um monte de história para ver se a polícia cai na tua onda.
E você, que foi, não vou dizer homem, porque homem não faz isso. Você que foi um monstro para cometer esse ato bárbaro com o seu filho, por que você não mostra a cara? Por que não mostra? Enche a tela aqui que dá para ver mais ou menos a cara desse canalha. Enche a tela. Isso, Aloysio. Muito obrigado. Bico também, a galera do Twitter aí. Tá vendo aí, ó? A cara do safado, do covarde, do canalha que estuprou e matou o seu próprio filho jogando contra a parede. Um bebê indefeso. E ainda tem gente que vem e diz assim, olha, mas ele saiu de si, ele não sabia o que fazer. Porque tem gente que defende essa raça. Tem gente que defende criminoso, que defende vagabundo. Não há justificativa, pelo menos na minha opinião. Ah, mas ele tem um distúrbio, tem um transtorno, tem não sei o quê. Ele tem sim. Ele tem a safadeza, sem vergonhice, covardia, mentiras.